A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Grande alegria e damos graças ao Senhor por estar em comunidade, como já foi falado aqui em uma das orações, juntos com os irmãos para adorar, para louvar e exaltar ao nome daquele que está acima de todo nome, o nome do Senhor Jesus. A Ele a glória, a honra e todo louvor. Agradeço ao convite do pastor Adriano e também da confiança da igreja. Todos vocês, vamos abrir nossa Bíblia em Josué capítulo 1. A palavra de Deus nos diz assim, em Josué capítulo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Josué, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro, do livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não foi eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Palavra do Senhor. Amém? Nosso Deus, nós te louvamos e te adoramos nessa manhã, nesse dia, nesse momento, por tua fidelidade, por tua graça, por teu amor, Deus, pelo teu perdão, Deus, pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Deus, nós te louvamos, Senhor, por essa comunidade, pelo ministério pastoral, Deus, do pastor Adriano, sua família. Deus, continua derramando graça, a favor, Deus, sobre essa igreja. Precisamos ouvir a tua voz, o Espírito Santo do Senhor. Fala aos nossos corações e transforma nossa mente para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, devemos confiar nas promessas de Deus para encarar os desafios na caminhada cristã. E é interessante que já se vai 2 anos a nossa experiência de a travessia nessa pandemia, e ainda não podemos dizer pós-pandemia. Dias difíceis, experiências dolorosas, famílias que têm chorado muito,
outras que têm louvado a Deus, mas todos nós sabemos que estamos atravessando um mar muito difícil, uma travessia muito complicada. A experiência de Josué, que tem que atravessar também um grande rio, chamado Rio Jordão, diante do grande obstáculo, diante da grande dificuldade, ele não estava só. Deus está contigo. Deus está conosco. Deus está ao lado daqueles que confiam em suas promessas. E é interessante que nessa manhã devemos refletir à luz da palavra de Deus, confiando em Deus para atravessar o Jordão. Qual é o seu Jordão? Qual tem sido os seus dilemas, traumas, problemas, experiências amargas, dolorosas na vida? Ou se você conhece alguém que está atravessando, ou mesmo você que está assistindo essa live, esteja atravessando momentos difíceis, eu te convido a confiar em Deus e em sua palavra. A nova tarefa de Josué consistia principalmente em liderar mais de 2 milhões de pessoas em uma travessia nova à terra e conquistá-la. Então, que grande desafio foi para esse homem chamado Josué. Tudo novo, toda experiência nova, todos os testes, ou quem sabe um emprego novo, ele traz grandes desafios. Mas uma coisa é certa: sem Deus a coisa fica difícil para sustentar, para administrar ou para atravessar. Com Deus pode ser uma grande aventura, mesmo atravessando esse rio Jordão em sua vida. Na experiência de Josué, mesmo sabendo da gravidade do problema, mais grande, maior era a sua convicção daquele que estava ao seu lado. Assim como o Senhor esteve com Josué e está conosco quando enfrentamos novos desafios. E o Senhor, Jesus, o Senhor das nossas vidas, o Senhor da igreja, Ele diz: no mundo vamos ter muitas aflições, mas tenha bom ânimo. Podemos não conquistar nações, mas diariamente enfrentamos situações difíceis, pessoas atribuladas e que estão passando também por momentos de grandes testes, de grande tribulação. Esse momento em que nós estamos aqui confortavelmente nessa igreja, bancos lindos, som maravilhoso, uma equipe de louvor que ministra canções aos nossos ouvidos para adorar ao Senhor num ambiente de harmonia e paz. Nesse exato momento, no Afeganistão, cristãos estão sendo torturados, mortos, muitos estão deixando seus lares, e temos testemunhados através das mídias sociais que aquilo não passa de um conto de fadas, não, nem uma encenação, mas a dura realidade de confessar a Jesus em um ambiente de dura perseguição. Eles estão atravessando um rio Jordão muito difícil. O fato é que eles doarão suas vidas em prol do Evangelho. E nós? Qual tem sido o teu Jordão? O que tem impedido você de vir à casa do Senhor? O que tem impedido você de conhecer mais da palavra de Deus?
e de mergulhar nas profundas águas do conhecimento, da intimidade com Deus. Precisamos entender que as promessas de Deus nos garantem conforto, vitória em meio às tribulações da vida. Devemos depender exclusivamente das promessas de Deus, pois só assim venceremos todos os obstáculos. E Josué tinha essa convicção. Grande é o problema, grande é o obstáculo, grande é o mar, grande é o povo, grande é o poder dos inimigos, grande é o deserto, mas o meu Deus, Ele é Yahvé, Jeová, Deus Todo-Poderoso, meus irmãos. Ao depender exclusivamente das promessas de Deus, podemos vencer momentos e grandes desafios na vida. Filhos que estão afastados, maridos que estão ainda distantes do ambiente de comunhão e de salvação, famílias que estão destroçadas e que são alvos da graça de Deus, quem sabe seja o seu Jordão. Grande era o desafio de Josué: conduzir o povo de Israel para herdar a terra prometida. Atravessar o Jordão significava para Josué vencer o primeiro obstáculo e conquistar a terra. Deixar o deserto para trás, traz também deixar o conforto do Egito. E era também sinal que Deus estaria com eles e lhe prometeria tudo o que disse aos antepassados e aos patriarcas, que eles iriam ser uma grande nação. Deus prometeu isso a Abraão. E agora está cumprindo na vida de Josué. Muitos haviam já falecido. Agora uma nova geração estava de pé. E Deus estava dizendo àquela grande multidão e para aquele homem que deveria atravessar o Rio Jordão. Deus está dizendo ao meu coração e aos nossos corações que para anunciar o reino de Deus, que para entrar no reino de Deus, que para alcançar essa localidade ainda precisamos resistir com fé, com coragem, com ânimo, para aquilo que Ele já prometeu e está para realizar em nossas vidas. Precisamos, diante das crises, desafios, momentos difíceis, devemos perseverar, crer nas promessas de Deus. Quem sabe alguém já disse para você: você é um mero auxiliar. Você não passa de alguém que compõe a segunda cadeira. Você na empresa, você num ambiente de estágio, é estagiário, você é um mero auxiliar. Josué, ele sabia que ele era auxiliar, não de qualquer pessoa, mas do homem, do servo de Deus, e que ele estava sendo testado diariamente, aprendendo com a vida e testemunho de Moisés, aquele que tinha intimidade direta com Deus. E diz o texto, e quando Moisés é sepultado, Josué lhe é chamado. Quem sabe, aquele que ninguém dava nada por ele, um mero auxiliar. Mas Deus está chamando cada um de nós. Porque aquele que está em nós é maior do que está no mundo. O poder de Deus que opera em sua igreja e na vida de cada crente o faz ser algo extraordinário. Por isso devemos, em meio aos testes e crises, tribulações da vida, devemos crer nas promessas de Deus. Há um texto lá em Lucas capítulo 5,
em que Pedro ele tem toda a noite lançado as redes e pela manhã está juntamente com seus amigos pescadores lavando as redes. Quem sabe ele já ouvia várias palavras de motivação, vamos novamente, mas quem sabe não vamos pegar nada. Mas na altura daquela experiência difícil, quem está ali naquele ambiente é o Senhor Jesus. Ele diz: Pedro, lança as redes. E Pedro disse: Senhor, lançarei as redes. Nessa manhã, não dê ouvidos para palavras de descrédito, de falta de esperança, que não vai dar certo, mas se encha, se energize da poderosa, eterna palavra de Deus, que nos garante a vitória certa. Por isso que diz o texto a Josué, no capítulo 1, que todo lugar que ele pusesse os pés, ele iria conquistar novos lugares, novos ambientes. Ninguém conseguiria resistir a ele. Assim como Moisés, Deus era visitado e Deus estava com Moisés, Deus estaria com ele. Ainda diz mais, promessas de Deus: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Porém, seja forte e corajoso, tenha cuidado de obedecer toda a lei divina. Então, como eu e você devemos atravessar o Rio Jordão? Em primeiro lugar, alicerçar pela palavra de Deus. Há muitas casas que são construídas em lugares que por baixo é lixo, é entulho, é areia, mas a diferença daqueles que creem em Deus é que são alicerçados e devem estar firmes sobre a rocha que é o Senhor Jesus, alicerçados por meio da sua palavra. Diz o texto, Josué capítulo 1, verso 7. Somente seja forte, muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Quem sabe você esteja dizendo: eu quero ser bem-sucedido na vida. Há muitos lá fora que pensam que ser bem-sucedido é fazer parte de uma corrente de oração, é repetir orações, é simplesmente ter uma Bíblia aberta em sua casa. A Bíblia diz que ser alguém bem-sucedido era abrir o coração e fazer dele o trono, morada de Deus, crer em suas promessas, deixar o Senhor Jesus ser o Senhor da sua vida. O servo de Deus só pode ser eficaz, forte, corajoso, se sua vida estiver alicerçada na palavra de Deus. Em segundo lugar, fortalecido pelas promessas de Deus. É interessante que muitos jovens, a gente abre as mídias sociais no Instagram e vê muitos jovens exibindo músculos, não é, seu corpo, e isso atraindo outros também a ser seus seguidores. Mas a palavra de Deus, quando diz que somos fortes ou devemos ser fortalecidos pelo Senhor, não significa que devemos entrar em uma academia fisicamente, mas que devemos, para enfrentar a batalha contra o inimigo Satanás, para enfrentar o poder do pecado, para enfrentar as influências do mundo que anda de costas para Deus, precisamos estar fortalecidos no Espírito para enfrentar os dias difíceis, as grandes tentações. O Senhor Jesus, quando está no deserto, Ele está munido, fortalecido, alicerçado na palavra de Deus. Não é o pão francês que o faz ele ser forte. Para o nordestino, quem sabe seja uma buchada, mas para o crente em Cristo Jesus, o que o faz fortalecido é o amor,
é o desejo intenso de consumir aquilo que Deus deseja ansiosamente nos alimentar, que é por meio da sua palavra. Você quer conhecer alguém que é fortalecido pela palavra de Deus? É alguém que lê e pratica a sua palavra diariamente. Josué jamais deveria usar a promessa como um sofá sobre o qual poderia se espalhar em indolência, mas ele deveria usar as promessas como um cinturão. Por isso que Deus diz para ele: seja forte, homem. Seja forte, mulher. Seja forte, jovem. Seja forte, igreja. Tenha bom ânimo. Em terceiro lugar, Josué lhe obedeceu à voz de Deus. É interessante que nos nossos dias as pessoas se transformam a partir do que ouvem, do que escutam. Você é assim, você não vai mudar, você nasceu assim e nunca terá um ambiente de transformação sobre a sua vida, e a pessoa começa a ouvir essas informações. A palavra de Deus, ela é poderosa. O Salmo 29 diz que a palavra de Deus, ela dá poder de vida à criação de Deus. A palavra de Deus muda por completo situações, ambientes hostis, marcados por trevas. A palavra de Deus trouxe à tona a existência, o mundo e a criação quando tudo estava em caos e vazio. A palavra de Deus ordena, dirige, coordena e muda a sorte de um homem e de uma mulher. Por mais que seus pensamentos estejam permeados, cheios de medo, de fobia, de falta de esperança, mas aquilo que sai da boca de Deus deve dirigir a nossa vida, meus irmãos. É o que sai da boca de Deus. Você pode estar aí se sentindo fraco ou enfraquecido, mas eu quero te dizer, à luz das promessas de Deus, creia como Josué também, ele acreditou. Deus disse para ele, uma das passagens que é chave e que nós repetimos: seja corajoso, tenha bom ânimo, não mediante a sua própria força ou capacidade humana, mas naquilo que Deus abre a sua boca e que se torna realidade. O Senhor Jesus, ele disse que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele diz em João 6,63 que o que dá vida e o que traz a realidade, a existência, todas as coisas, é o poder que sai da boca de Deus, espírito e vida, é a palavra de Deus. Então um crente forte, uma igreja forte, uma família forte, aquilo que recitamos em ambientes de congressos e conferência de família, quando Josué lhe diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor, isso está internalizado, está dentro de um homem que acredita e que ouve, que toma como verdade para a sua vida. Por isso, nessa manhã, somos desafiados a confiar nas promessas de Deus, diante de qualquer circunstância difícil, de qualquer rio, Jordão que se atravesse a nossa vida, alicerçado pela palavra, fortalecido pela palavra, e obedecendo a palavra de Deus. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque em meio aos obstáculos, aos testes, tribulações, apertos, ó Deus, desânimo, medo, falta de esperança, nessa manhã podemos, ó Deus, recobrar, renovar a nossa fé no Senhor. Sabemos, ó Deus, que podemos ter, ó Deus, um ânimo fortalecido,
ó Deus, um espírito fortalecido, uma mente fortalecida, ó Deus, mediante a tua palavra, como falaste, Senhor, para Josué: seja um homem de coragem, seja uma mulher de coragem, tenha uma vida de coragem, de bom ânimo, mediante a minha palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus, caia por terra todo medo, ó Deus, todo desânimo, ó Deus, toda fraqueza, ó Deus, todo pensamento de desistir, ó Deus, todo, Senhor, ambiente, Senhor, ó Deus, de opressão maligna, em nome de Jesus, caia por terra. Ó Deus, que nessa manhã, ó Deus, vidas de crentes, ó Deus, e daqueles que estão ouvindo e assistindo, ó Pai, essa live, ó Deus, sejam transformados, alcançados mediante a tua palavra, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém. Que o Senhor possa continuar abençoando a vida do pastor Júlio César, seu ministério pastoral. Nós somos gratos a ele, não é, pela presença dele nessa manhã, que ele se sinta bem quisto por nós,